Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Fique connosco na próxima meia hora. Action. A comemorar 31 anos de existência, a Casa Museu Bissaia Barreto inaugurou a exposição 31 anos, 31 obras. Trata-se de uma exposição retrospectiva de pintura e escultura, que reúne no seu espaço museológico 31 obras de 31 artistas, que ao longo dos anos expuseram os seus trabalhos na Casa Museu. Isabel Horta Ival, diretora deste espaço, conduziu-nos numa viagem pelas obras e autores aqui expostos e pela história da Casa Museu Bissaia Barreto. A casa existe porque foi a casa de habitação do professor Bissaia Barreto, que veio habitá-la na década dos anos 20, do século XX, não é? E que passou a ser a sua casa de habitação. Ele tinha tido uma primeira na Alta de Coimbra, mas na zona da Alta que foi demolida, e a casa serviu de habitação até à morte do professor Bissaia em 1974. Depois esteve fechada, já existia a fundação, ele próprio tinha criado a Fundação Bissaia Barreto em 1958, portanto a casa pertencia à Fundação Bissaia Barreto, e a casa esteve fechada durante ali uns anos, mas desde cedo, digamos assim, o Conselho de Administração considerou, e o Presidente da altura considerou, que a casa, devido ao recheio, às artes decorativas, às coleções que aqui tinha de azulejos, ferros forjados, todo o acervo que a casa continha, era uma casa que merecia ser aberta ao público. O professor Bissaia nunca deixou escrito que gostaria que a casa abrisse ao público, mas quase que deu a entender, devido a todo o acervo que aqui se encontrava e toda a arte decorativa, que gostaria que a casa fosse aberta ao público. E a casa entra em obras e abre ao público a 14 de janeiro de 1986. Foi inaugurada na altura por o Presidente da República, o General Ramalhianes, e desde aí a casa tem estado sempre aberta ao público, ao cidadão e à cidade de Coimbra especialmente. Queria apenas dizer que nessas remodelações que foram feitas, o andar onde nos encontramos sofreu ligeiras alterações. Mantiveram-se salas que não foram tocadas, como o quarto, a biblioteca, o gabinete, a sala de jantar, a sala de estar. São divisões que se mantiveram. Alteraram, sim, este espaço aqui onde nos encontramos, que eram 4 divisões que existiam na casa, e decidiu-se fazer este espaço, esta galeria, que nós chamamos como a Galeria das Porcelanas da China, porque foi onde se colocaram a maior parte das peças porcelanas da China, Companhia das Índias, e um Corot e uma Josefa de Óbidos, uma miniatura de Josefa de Óbidos.
O andar de baixo levou, sim, uma grande transformação. Nesse espaço, que é o resto do chão da casa, e que tem uma entrada própria, fez-se um espaço onde podemos fazer as exposições, os recitais, as conferências, os lançamentos de livros, e foi aí então que a atividade cultural propriamente dita começou. Para além do jardim, que também é o outro espaço que, especialmente no verão, o utilizamos para eventos. Estás com som? Estou com som. Aqui no quarto de dormir escolhemos... Espera. Está a gravar quando quiser. As 31 obras aqui representadas, de 31 autores, são, de alguma forma, que nada melhor que no aniversário da Casa Museu eu pudesse colocar, eu gostava de colocar peças de autores contemporâneos na casa, com o acervo que era do tempo do professor Bissaia, e onde estão os mestres como Malhoa, Girão, Alberto Sousa, Eduardo Malta, Fausto Gonçalves, Fausto Sampaio, uma Josefa Dóbitos. E, portanto, eu achava que era engraçado esta convivência, mas não arranjava um pretexto, digamos assim, para poder fazer isto. Então, aproveitei os 31 anos, o 31º aniversário da Casa Museu, para então fazer essa celebração. Cada autor que faz aqui uma exposição, a contrapartida deixa uma obra dessa exposição para a Fundação Bissaia Barreto, doa. Essas peças passam a fazer parte do acervo da Fundação e são expostas em vários locais pertencentes à Fundação. Portanto, eu fiz a recolha de algumas dessas peças para então colocar aqui essas peças. Outros tantos estão para poder ser colocados, lá virá também a sua vez. Desta vez foram estes 31 aqui colocados. Foi na Casa da Cultura, em Coimbra, que encontramos Yellow Bricks, uma exposição de António Azenha, assumidamente vinculada ao Work in Progress. É uma festividade de peças experimentais arqueológicas, resultantes de vários eventos artísticos realizados entre 2010 e 2016. O conceito base desta exposição é o da reutilização e redesenho de brinquedos que já tiveram o seu tempo de vida. Isto é uma investigação pictórica que já dura desde 2010 até este ano. Portanto, e tem vindo a evoluir. Eu comecei previamente baseado em imagens icónicas, tanto individuais, que depois transportei também para algumas imagens coletivas, e realmente como base a reutilização de brinquedos. Portanto, a minha ideia até foi por mero acidente, digamos assim, não é? Eu precisava de arrumar o sótão onde o meu filho brincava e aconteceu realmente o primeiro brinquedo, que é aquele peão grande que está ali.
A maior parte dos brinquedos são dele. E eu vi que era um caminho que era possível trilhar. E daí depois comecei a fazer mais obras e decidi também avançar para outras áreas de expressão artística. Eu às vezes costumo dizer que as minhas esculturas são esculturas arqueológicas. Se calhar vai dar aso e trabalho também para os sociólogos e até mesmo os antropólogos. Daqui a 20 anos, vamos supor, se eles quiserem estudar a maneira ou os brinquedos que se usava há 20 anos atrás, aqui tem-nos postos através de uma escultura ou de uma instalação. Eu conheço N de museus do brinquedo e aqui é uma nova forma também de mostrar os brinquedos. Não é dentro de uma vitrine, mas incluídos numa escultura. Desta forma, há um prolongar do brincar. De facto, o brinquedo individual de cada criança tem o seu imaginário, as memórias próprias. Quer dizer, eu utilizando nas minhas peças, há um prolongamento de toda essa vivência. Quer dizer, e depois há outras sensações, né, que são provocadas nesse momento. Harmony é um projeto de Joana Gama, Luís Fernandes e Ricardo Jacinto. O piano de Joana Gama, a eletrónica de Luís Fernandes e o violoncelo de Ricardo Jacinto celebram Erik Satie através da liberdade, explorando novos territórios musicais onde os seus ensinamentos são projetados para o futuro. Em Coimbra, Harmony foi apresentado na Igreja do Convento São Francisco, envolvido numa cenografia instrumental que articulou a música do trio com o universo plástico de Erik Satie. O convite para fazer este projeto veio do Maria Matos e a ideia era criar algo novo a partir da música de Satie. Isto aconteceu em 2016 porque foi o ano da comemoração dos 150 anos do nascimento de Erik Satie e eu, enquanto pianista, estive a fazer uma celebração da sua obra musical e quando surgiu o convite de fazer algo novo a partir da música de Satie, pensei nesta formação de eletrónica e violoncelo para criarmos algo novo, que não foi apenas a partir da música, mas que na verdade depois se baseou também na obra escrita e nos desenhos de Erik Satie.
título vem de uma obra de Satie, portanto, de uma série de estudos harmónicos, que na realidade tem este título, a Harmonie. E foi a peça que, de algum modo, deu o mote para iniciar este projeto. Foi a primeira peça sobre a qual nos debruçámos. No meu caso, eu conhecia relativamente bem o trabalho dele, mas de qualquer das formas não é uma obra musical a que eu me dedicasse, até porque a minha área normalmente de intervenção do ponto de vista musical não tem a ver com este contexto. Portanto, para mim foi uma experiência altamente proveitosa. Sim. Foi um processo muito agradável do ponto de vista pessoal, do ponto de vista musical também, porque foi bastante, apesar dos timings não terem sido assim muito confortáveis, digamos, para compor, na verdade, pensando agora, acho que fizemos um bom trabalho em muito pouco tempo, acabou tudo por correr muito bem, portanto, e em relação à matéria-prima, digamos, era uma incógnita para mim, porque o meu conhecimento sobre Satie era superficial e também foi enriquecedor conhecer a obra dele e perceber que ele era de facto mais do que apenas o autor das Gnossienne e Gymnopédie. E nesse sentido a Joana também, como se tornou uma expert nas matérias Satie, foi uma ajuda excelente. Portanto, a todos os níveis penso que foi um processo muito enriquecedor. Foi mesmo um verdadeiro prazer ter a oportunidade de fazer este trabalho, que na verdade foi feito graças à colaboração de 4 teatros portugueses, o Teatro Maria Matos, o Convento de São Francisco, o Teatro Circo e o Rivoli, que são os coprodutores, e que nos deram condições para de facto podermos mergulhar na obra de Satie e pegarmos em várias áreas, porque o Satie escreveu imenso. Ele dizia que era compositor de música, mas na verdade ele era um artista que precisava de várias áreas para se exprimir. Ficou mais conhecido como compositor, mas escreveu imenso e necessitava também dos desenhos para se exprimir. Enfim, era uma personagem muito fora do comum e com imensas características muito caricatas e que, no fundo, fizeram com que ele resultasse nisto, que é Erik Satie. O próprio Satie era um compositor muito descomplexado e que daria margem para que isto pudesse ser feito. E o que nós fizemos foi estudar a sua obra, procurar alguns elementos que pudessem então dar espaço para esta parte criativa e a partir daí criarmos algo novo entre os três, piano, violoncelo com o Ricardo e a parte eletrónica com o Luís. Além de participar como violoncelista e como co-compositor dentro deste grupo, fiz também a cenografia do espetáculo. E para isso desenvolvi uma espécie desse quarto elemento, ou seja, que é um conjunto de pratos, de símbolos que são utilizados como filtro para o som que nós produzimos. E esse objeto, que faz parte do cenário, portanto funciona também como um quarto instrumento,
é inspirado na cenografia que o Picabia fez para uma peça, para um bailado chamado Relax, cuja música foi composta pelo Erik Satie. Apenas fizemos um concerto até agora, este será o segundo, e o feedback do primeiro concerto, que foi no Teatro Maria Matos, em Lisboa, acho que correu tudo bastante bem, muito bem até. Quer do ponto de vista musical, em que conseguimos transpor aquilo que tínhamos feito e gravado para disco de uma forma muito fiel. Do ponto de vista cénico, porque na verdade também nunca tínhamos testado a solução que o Ricardo desenvolveu num palco a sério, portanto foi também um concerto teste. Hoje acaba por ser também porque o contexto é completamente diferente e teve que ser adaptado. Tendo em conta todos estes fatores de novidade, eu penso que o balanço para nós foi muito positivo e o feedback que tivemos do público, embora isto seja sempre algo que é complicado de perceber até que ponto é que é fiel, não é? Mas foi também muito positivo. Este espetáculo foi desenhado ou melhor, foi concebido para decorrer estas 4 vezes, mas rapidamente nos apercebemos que seria uma pena se não repuséssemos o espetáculo mais vezes. Portanto, temos a expectativa bastante sólida, acho, de o repetir mais vezes em Portugal e inclusivamente fora do país também. Portanto, tencionamos durante o ano 2017 apresentar este espetáculo mais vezes. Assim, terminamos esta edição. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá, podem acompanhar-nos online através dos nossos canais e redes sociais. Obrigado pela vossa companhia.